Pessoal, na luta principal do UFC Vegas 44, José Aldo conseguiu uma vitória boa para cima do Rob Font, a sua terceira no peso galo do UFC, e ficou em ótima situação agora na categoria, pensando sim no cinturão. Porém, não foi nada fácil. Então, antes da gente começar a falar da luta em si, convido o pessoal a se inscrever no canal, deixar aquele like, que é sempre muito importante aqui para ajudar o canal na divulgação no YouTube, beleza? Obrigadão mesmo pela força. Numa boa, que susto que o José Aldo deu na gente, hein? Porque o início da luta foi um tanto quanto preocupante. José Aldo começou num ritmo muito lento. Por outro lado, o Rob Font foi para cima, não respeitou a lenda brasileira, acertou muitos golpes, mas muitos golpes mesmo. Inclusive, o Aldo parecia que estava em outro ritmo, né? Nem parecia estar ali no octógono. Estava totalmente sem reação, com um tempo de reação muito devagar, foi entrando aos poucos na luta, mas um início de luta muito realmente que colocou quase tudo a perder. Por sorte, o que está acontecendo? O Rob Font, ele acertava, mas era muito mais na base do volume. Em contrapartida, o José Aldo, quando ele ia atacar, poucas vezes, mas quando ele ia, ele dava com muito poder. E isso assustou o americano, e na parte final, mas no finalzinho mesmo do primeiro round, ele conseguiu aplicar um knockdown no americano. Ou seja, pode ter virado o round ali para muitos, porém a postura do Aldo não foi boa, muito plantado, estava mais lento. Então, assim, ele deu aquela assustada na porção final. No segundo round, o Aldo melhorou um pouco, foi mais regular durante o assalto, porém, novamente, não estava se movimentando tão bem. Sabe, estava muito duro no octógono. Movimento assim, de cabeça praticamente nulo. O Dedé Pederneiras, inclusive, cobrou bastante isso para ele aplicar chutes, movimentar aqui essa parte. E o Aldo seguia, né, muito travado no octógono. Não era aquele Aldo que a gente, sabe, se acostumou a ver. Porém, é aquela diferença. Né? O Rob Font é um bom lutador, mas em grande fase. O José Aldo é uma lenda do esporte que, mesmo não estando no seu melhor momento, ainda é capaz disso. Essa não foi a melhor atuação do Aldo. De longe, ele lutou muito melhor contra o Marlon Vera e o Pedro Munhoz. Mas mesmo não sendo a melhor atuação dele, foi capaz de quê? Dele passar pelo Rob Font, quiçá perdendo apenas um round de 5. Ou seja, mostra, né, a discrepância de uma lenda para um bom lutador apenas. Então, assim, no segundo round, o Rob Font tentou atacar, porém, de novo, a quantidade menor de golpes do Aldo era compensada com o seu poder. Então, aos olhos dos juízes, o que parecia? Era aquela discussão de quantas vezes você tocou no adversário como contra o poder. Então o Aldo sempre estava levando vantagem nesse quesito. A partir do terceiro round em diante, o Aldo foi mais superior realmente, não passou por tantos momentos de risco, novamente botou o Rob Font em situação de clara desvantagem, aplicou mais knockdown. No quinto round, esteve para finalizar a luta, podia ter nocauteado também no decorrer desse tempo. Então, assim, foi uma luta estranha, porque o Aldo realmente venceu bem, porém não atuou bem. Entenderam a diferença? Ele venceu bem na contagem, porém ele passou por alguns riscos, principalmente no primeiro round, que não era para passar, porque o Aldo ele tende a se cansar no final. Mas o primeiro round dele realmente foi bastante preocupante, porque ele não entrou na luta, o adversário estava muito confortável, porém bobeou no final do primeiro round, e aí o ritmo do negócio começou a dançar para ele, para bem do José Aldo. Mas assim, ele tem que consertar isso, porque agora, como o Aldo venceu a terceira seguida e ele era o quinto, a tendência são duas coisas acontecendo. Ou ele se torna desafiante ao cinturão do peso galo, ou ele vai enfrentar o perigosíssimo TJ Dillashaw, que aí o TJ não é Rob Font. Se ele tivesse a oportunidade que o Rob Font teve no primeiro round,
O TJ é um cara muito mais experiente e ardiloso. Então vamos ver o que vai acontecer. Porém, é hora dele comemorar essa boa vitória, porém não dá para ficar só pegando o lado bom do resultado, porque apesar de ser positivo, mostrou algumas coisas que o José Aldo, mesmo veterano, precisa consertar. Principalmente essa questão de movimentação, a falta dos chutes, né? Hoje realmente o Dedé pediu e eles poucas vezes apareceram. E a movimentação no pescoço. A cabeça estava totalmente parada, estava duro. Então, assim, vamos ver se ele consegue isso. Mas eu achei que foi uma performance que não me agradou tanto, apesar do resultado confortável na pontuação dos juízes. Tomara que o Aldo consiga realmente, sabe, consertar esses pontos, porque aí a gente pode confiar mais. Mas, ao menos, ele calou a boca de alguns críticos e também do senhor Khabib Nurmagomedov, que não deve ter gostado nada desse resultado, né? Então é isso, pessoal. Fico por aqui. Quem gostou, peço para deixar aquele like, se inscrever no canal, que é sempre muito importante, beleza? Obrigadão aí pelo apoio e pela força. Um abraço, valeu!